Olá, pessoal, especial do Dia das Mães, e eu trago aqui para vocês os procedimentos indicados para aquela mamãe que já teve filho recente ou há muitos anos atrás. Trago para vocês a explicação do Mommy Makeover e quais os procedimentos mais procurados. Além disso, a doutora Pamela Massuia vai contar para nós tirar todas as dúvidas sobre essas cirurgias. Acompanhe o vídeo. Meu nome é Caroline Rezende, especialista em instrumentação cirúrgica da plástica, e trago para vocês dicas que vão facilitar o seu dia a dia no centro cirúrgico, além de entrevistas completas com médicos especialistas da área. Após a gestação, a mãe fica com uma flacidez a mais, queda das mamas, tem queixas que fica difícil retornar ao corpo somente com alimentação e academia, e por isso alguns procedimentos de cirurgia plástica são indicados para essas mamães que procuram refazer o seu corpo. No vídeo de hoje temos uma convidada super especial, doutora Pamela Massuia, cirurgiã plástica, especialista em mommy makeover e contorno corporal. Ela vai contar pra gente quais os procedimentos mais procurados pela mamãe, aquelas mulheres após a gestação. Ela vai mostrar pra gente como medir uma mama, se você tem a necessidade de fazer uma mastopexia com ou sem prótese. Com a régua ela vai medir, eu tô medindo a minha nesse vídeo. Vocês podem acompanhar tudo e saber o que é esse novo termo que vem circulando entre cirurgiões plásticos de mommy makeover. Vem comigo, assista esse vídeo e quem sabe você tenha uma inspiração de dar de presente para o Dia das Mães. Quais cirurgias, depois da gestação a mãe reclama daquela flacidez, de sobra de pele, e aí vou fazer uma live agora com a doutora Pamela Massuia. Oi, Doc, vi você aqui. Sim, Apareceu. A gente tem que aproveitar a agenda da doutora, gente. Sim. É o especial de Dia das Mães, né? É legal a gente falar um pouco sobre esse termo que é utilizado. Eu convidei a doutora Pamela para falar pra gente, explicar o que é mommy makeover, por que é esse termo. Então, assim, a doutora Pamela é cirurgiã plástica aqui em São Paulo, especialista em mommy makeover e contorno corporal, né? Eu Com tenho certeza. certeza que muita gente, assim, tá ouvindo esse termo, mas às vezes não sabe o que significa, quer aprender um pouco mais. Então, assim, explica pra gente o que é o mommy makeover e por que tem esse nome. Tá. Então, é muito comum o paciente acabar a gente falando muito sobre esse termo entre os cirurgiões plásticos, né? Toda vez eu falo isso e as pessoas acham que isso é o nome de uma única cirurgia, igual falar que é uma mastopexia, um abdômen, uma lipo, falar mommy makeover, nossa, que cirurgia é essa? Na verdade, gente, se vocês forem traduzir o mommy makeover, é a transformação dessa mamãe, né? Nós mulheres, que quando a gente ganha um bebê, a gente tem o nosso corpo totalmente transformado pela gestação. Ou porque engorda, ou porque faz a bendita diástase do músculo reto abdominal. E esse corpo modifica, né, bastante durante o processo da gestação, durante a amamentação. Então, essa mama, ela aumenta de tamanho, depois ela regride esse volume, porque a glândula mamária diminui, aí acontece as flacidez de mama. Então, toda essa transformação no corpo da mulher é muito comum. E a gente começou a nominar esse grupo de cirurgias, de transformar esse corpo dessa mãe que gestou. E isso é importante falar, não é gestou, gente, recente, tá? Que nem eu tenho um paciente agora na recepção que tá com a esposa super recente, terminando o processo de amamentação para operar comigo. Não é só essa paciente, tá? Que acabou de gestar, está desmamando. É a paciente que, por exemplo, eu acabei de atender duas que já tiveram filhos. Tem uma de 15 anos, a outra estava de 21 anos, enfim. Então, também foram mães. E também tiveram um corpo transformado naquela época e não conseguiram recuperar ainda esse corpo. Então, assim, não é a mãe recente, né? Isso é importante falar. É a Todas mãe no as mamães. geral, para todas as mamães. Eu tenho muitas mães que, como eu, gente, o Luca, né, o meu menor, está com 2 anos e 7 meses, e até agora meu corpo não voltou. Então, é esta mãe, não é aquela que acabou de ter o bebê, tá? Então, o Mommy Makeover é o conjunto de cirurgias que a gente faz para melhorar o contorno corporal dessa mulher, recuperar essa autoestima. Então, pode ser cirurgias de mama,
abdômen, lipo, contorno no geral. Aí a Carol vai fazer algumas É, perguntinhas para a gente direcionar, para não ficar muito confuso para vocês que estão assistindo a live. então, até você já fez essa introdução muito bacana. Eu gostaria de perguntar para você, assim, para todos saberem, né, quais são os procedimentos que são indicados que englobam o Mommy Makeover. Então, como eu falei, a mama no geral, né? Então a mãe às vezes procura porque quer melhorar a mama que ficou assim, flácida, caiu, tinha um volume bacana, aí amamentou, diminuiu esse volume, enfim. Então, mamas no geral podem ser mastopexia, levantar essa mama e corrigir a queda e a flacidez, com ou sem prótese, e aí já tem essa cirurgia que a gente faz bastante, que hoje em dia a gente faz com uma recuperação um pouquinho mais rápida. A mamoplastia redutora, que é uma mama grande, e às vezes essa mulher posterga a cirurgia porque ela pensa, eu tenho uma mama grande que não é legal para agora, porém pensa em ser mãe, então eu vou amamentar, ter meu bebê, e depois que eu tiver o bebê amamentar, eu vou fazer essa mama redutora. Também é uma cirurgia que pode ser englobada no mama makeover, e a cirurgia de contorno no geral. Abdômen, lipo, com ou sem tecnologia, lipo, abdominoplastia, lipo HD, abdômen HD. Então, todas essas cirurgias, e às vezes lipos também de outras regiões do corpo, não só contorno inferior, né? Então, lipo de culote, coxa, enxerto de glúteo, de gordura em glúteo, lipo de braço, pré-axila, papada, enfim. É o corpo da mulher geral modificado por esse conjunto de cirurgias, tanto de mamas, como realmente região de corporal total, né? E doutora, tenho. Isso a gente já fala, né? Mas assim, para o pessoal conhecer, as mães querem entrar na cirurgia, tipo assim, uma reforma geral. Querem fazer tudo ao Sim. mesmo tempo. É Mama, o pacote. abdômen, lipo, querem Sim, fazer o sim. pacote todo. Mas a gente sabe que não são todas que têm essa indicação de fazer mais de um procedimento, né? Tem aquelas que fazem um só, tem as que você indica dois. Então, assim, no que Sim. você indica, né? Fazer só um ou, ou fazer os dois? Tá, é Explica um assim. pouco pra Primeiro, gente. primeira pergunta que eu faço para todas as pacientes que eu atendo aqui, o que incomoda mais elas? Eu não vou dar o meu parecer do corpo dela. Eu Uhum, vou escutar o que ela tem que ela não gosta, para tentar recuperar aquilo que ela não gosta. Porque às vezes o meu parecer precisa melhorar um pouco o contorno, cintura, flanco, mas não incomoda ela. aham, O que incomoda é a mama caída. Então, o primeiro é exato. perguntar para aquela mulher que me procurou o que incomoda, o que eu posso ajudar. Se ela me falar e me der a liberdade de falar, doutor, eu quero arrumar tudo, porque tudo me incomoda. Então, a mama me incomoda, a barriga me incomoda, a falta de cintura me incomoda, a gordura no bumbum, enfim. Aí eu vou ter a liberdade de, junto com ela, examinar ela, e aí eu vou ver risco cardiovascular dela, risco cirúrgico, Uhum. idade dessa paciente, quanto tempo eu vou demorar nessa mama, como que é essa barriga, quanto que ela tem de afastamento desse músculo aí, quanto que é essa diástase, eu vou precisar corrigir essa diástase, eu vou precisar corrigir essa diástase com uma cicatriz grande de abdômen, porque ela tem pele e flacidez, ou dá para fazer essa diástase por robótica, por vídeo e fazer uma lipo associada? Então, assim, eu tenho que pensar examinando o corpo dessa mulher que me deu a liberdade de falar, tudo bem, é o corpo todo, então eu vou te examinar, a gente vai dar uma olhada do que vai fazer. E aí eu vou calculando, com a experiência que a gente tem de cirurgia, o tempo cirúrgico, o risco cardiovascular dessa paciente. Então, se Exato. essa paciente ouvir que ela vai fazer mama, barriga, lipo, tudo e tecnologia, na minha cabeça, a gente vai somando esse tempo cirúrgico, o risco cardiovascular dessa paciente, e aí eu vi que já deu 20 horas de cirurgia ali, nem pensar, né? Então, essa Exato. paciente, eu vou falar, não, nós vamos fazer uma cirurgia menor, nós vamos fazer a sua mama em primeiro tempo, aí a segunda vez que eu pergunto para ela, o que incomoda mais? O que que a gente vai fazer para você agora? É porque Doutora, a isso que a minha mulher, mama. né? Assim, eu vou te dar um exemplo para tanto a minha mãe quanto a minha tia, pessoas totalmente diferentes. A minha mãe, ela já, o que incomoda é a mama e o abdômen. A minha tia, ela já Sim, tem uma abdominoplastia, então ela quer fazer uma lipo e talvez fazer uma mastro.
Então, Tá, assim, só que elas pensam em já fazer os dois ao mesmo sim, tempo, mas uma é bem diferente da outra, né? O corpo da sim. outra. Então, É por o isso corpo, que assim, tá? elas É o saberem, corpo né? que é assim. Que nem eu tenho pacientes que eu faço mama e abdômen junto e deixo para segundo tempo contorno ali com tecnologia, Uhum. porque os dois incomodam e elas querem resolver os dois. E dá super certo. Porque na hora que a gente faz mama e abdômen, essa paciente ela já vai para academia, ela recupera a autoestima, É, ela fica outra mulher. Aí ela começa a perder peso, aí a lipo dessa paciente, gente, é outro resultado. É é muito, outra muito coisa. melhor. Então eu faço junto? Faço. Quando eu vejo que dá o tempo cirúrgico bacana, o risco dela tá dentro do esperado, essa paciente ela tem um aporte dela, o corpo dela, toda a estrutura, todas as comorbidades que ela tem, dá para a gente fazer uma cirurgia Aham. maior. Então eu converso com a equipe que está por trás. Eu falo que eu não sou ninguém sem equipe, né? Então eu converso com a Nutri, com a endócrino, com o cardio, alinho com eles, com a anestesista. Eu falo, olha aí, essa paciente dá para fazer essa cirurgia de X horas? O que, que vocês acham? Vamos ver o exame, vamos conversar sobre essa paciente. Agora mesmo tinham duas aqui passando com endócrino, com a Aham. doutora Aline, e a gente estava falando sobre isso. E aí? Vai dar tempo de emagrecer? O tempo cirúrgico? O que, que você acha dela? Qual a medicação que a gente vai usar? Enfim, tem que alinhar esses pontos, minimizar o risco cirúrgico e colocar na mesa essa paciente extremamente assim preparada, sem anemias, sem nenhuma comorbidade importante que não está sendo tratada, que nem atendi Fatores de agora uma risco, paciente né? que fuma, acabei de atender uma paciente que vai fazer uma troca de prótese agora com contratura bilateral, um maço dia fumando, Hum. 20 cigarros dia fumando, nem pensar, não vou fazer essa cirurgia agora. Conversamos, ela entendeu, vai parar de fumar, vai procurar ajuda para a gente operar. Então, assim, tudo tem que ser alinhado, minimizar risco, dar segurança para essa paciente, operar em hospital com infraestrutura e a gente ver o corpo, a queixa dela e alinhar isso. Aí deu para fazer associada, vai fazer. Não deu, nós vamos dividir em dois procedimentos. E quanto tempo, Exato. né, Carol? Geralmente os pacientes ficam muito nessa pergunta, né? É, Quanto tempo que a gente faz, né? O segundo. Ai, mas aí eu tenho que esperar quanto tempo? Se tiver é, tudo bem, tudo certo, de 6 meses a um ano, a gente pensa já exato. no segundo cirurgia. Aí já deixa alinhado, né? Dá tempo delas recuperar, emagrecer, Sim, ter todos os exames, tá tudo em dia, né? sim, E aí, doutora, falando um pouco dos procedimentos em si, das novas tecnologias que a gente tem, porque é uma das queixas que eu até falei um pouco mais cedo aí nos meus stories, uma das queixas das mães é que mesmo depois que elas têm os filhos, é muito difícil recuperar o corpo só com academia e alimentação, né? Então, assim, hoje temos várias tecnologias que ajudam as mamães aí e os procedimentos, né? Então, vamos falar um pouquinho de cada procedimento e o que é que a gente pode alinhar? Por exemplo, a lipoaspiração, né? Fala um pouco pra gente da lipoaspiração, a diferença lipoescultura, lipoaspiração e o que é que a gente tem de tecnologia para ajudar nessa flacidez, na recuperação da mãe, do corpo da mãe. E aí sim, depois a gente passa procedimento por procedimento, né? O abdômen, a mama. Aí eu vou te sim. perguntando. É, lipoaspiração e lipoescultura são diferentes. Lipoaspiração a gente tira a gordura, aspira essa gordura de qualquer parte do corpo que incomoda aquela mulher, a gordura indesejada, né? Então pode Uhum. ser do dorso, do flanco, culote, barriga, enfim, aquela pochetinha, ou região de pubis, enfim. Lipoaspiração é tirar a gordura do lugar, ela vai ser aspirada. A lipoescultura nós vamos pegar essa gordura que foi aspirada, nós vamos preparar essa gordura, que é o que a Carol faz no centro cirúrgico, na hora que eu tiro, vai para um frasco estéreo, ela é decantada, essa gordura, ela fica em repouso, e essa gordura, ela é melhorada para enxerto. Aonde? No bumbum, para complementar uma mama, onde eu quero tratar, gente. Em face, em suco, então, a lipoescultura, eu tiro gordura das regiões que eu não gosto e coloco em regiões que eu quero melhorar, dar contorno. Para melhorar a qualidade da gordura, hoje em dia a gente tem sim algumas tecnologias que elas rompem o adipócito, que é a célula de gordura. Eu brinco com as pacientes assim, ó, pensa que a célula de gordura é uma bolinha, um adipócito, que está aqui. Antigamente, a gente vinha aqui e colocava a cânula da lipo e tuf no adipócito, tadinho do adipócito. Rompia a membrana dele abruptamente
Então, isso gerava mais tecido inflamatório, maior chance de sangrar, né? Maior edema e maior tempo para recuperar esse corpo. Hoje em dia, as tecnologias vieram para romper esse adipócito, então ele vira uma manteiga, um líquido, que na hora que o cirurgião vem e aspira, é mais fácil, minimiza o tempo cirúrgico, minimiza esse dano desse tecido todo dessa paciente. Tecnologias como o Vaser, por exemplo, que a gente usa. Então, ele aquece a região, e aí tem que ter todo um preparo, gente, para o cirurgião usar essas tecnologias, a Carol sabe disso. Então, é o tempo de cada área, a frequência que a gente deixa, a porcentagem do aparelho ligado, enfim. Não vamos entrar em detalhes técnicos, porque senão a gente se perde na live. Mas rompe esse adipócito, ele fica mais líquido e o cirurgião vem, aspira mais fácil essa gordura. E essa gordura, ela fica melhor preparada, de melhor qualidade para enxertos. Aí tem tecnologias modernas de 3 anos para cá, 4, que vieram um boom no mercado brasileiro e mundial, que agrega para o cirurgião plástico dentro do ambiente de centro cirúrgico, já que ele vai para uma cirurgia, fazer tecnologia para melhorar essa qualidade de pele, formar uma neocolagênese, formar mais colágeno naquele corpo que já não produz tanto, já perdeu. Então, aquela pele flácida, com estria, mulheres acima de 35 anos. Então, tem algumas indicações de tecnologia que vieram com tudo, que antigamente, né, Carol, a gente fazia essas lipos, paciente lipava, ok, tirou gordura. E aí aquela pele flácida caía, gente, não retraía, ficava com aquele umbiguinho triste, aquela pelinha caída sobre o umbigo. Então, essas tecnologias, elas melhoram a qualidade de pele, retraem um pouco tira essa aquele pele. espaço, né, doutora? Que é aquela gordura. E aí você Sim. vai tirar a gordura, vai abrir um espaço, né, entre Vai a abrir pele. espaço, aí ela vai retraindo com certeza com o tempo. Paciente de 20 anos, a gente tem um colágeno bombando ali. Então, essas pacientes, a gente indica muita tecnologia. Claro que não. Então, assim, a pele geralmente retrai um pouquinho. Então, a indicação de tecnologia para a formação de colágeno é um pouco menor nessa faixa etária. Como o meu público é um pouco maior, acima de 30, 35 anos, 40, 45 anos, essas pacientes elas precisam de alguma coisa, precisam de alguma tecnologia para retrair essa pele melhor. O que a gente fazia antigamente? Lipava, vinha para o consultório, aí a gente indicava procedimentos minimamente invasivos, né? Que são os bioestimuladores de colágeno, Ultraform, são tecnologias que fazem o bioestímulo de colágeno, fazem uma retração de pele bacana, porém, com resultados menores, bem menores, né? E de médio e longo prazo. Ontem eu atendi uma paciente que eu fiz vídeo dela aqui, que a gente usou o Renuvium. Com 13 dias, a gente já vê que a pele ali, ó, grudadinha de braço, coxa, é impressionante. A própria paciente fala, meu Deus, que maravilha isso, né? Você puxa a pele e não vem já. Isso que nem começou a agir. Nem começou. A tecnologia, ela começa 6 meses para cima, gente. E a gente já vê ali uma melhora, sim, muito legal. Muito legal mesmo. Realmente. E aí o pessoal pergunta bastante, até talvez no final o pessoal vai fazer algumas, eu vou deixar, né, o livro o pessoal fazer algumas perguntas, mas só adiantando, né, sobre a lipo HD. Não é uma lipo indicada, né, para quem está acima do peso, até como a gente está falando aqui de mommy makeover, né, só para você já adiantar um pouco sobre isso. Sim. Hoje em dia, as lipos, né, em geral, a gente precisa entender quem é essa mulher, né? É uma mulher atleta? Eu tenho esse perfil de paciente que eu até brinco com elas, que elas colocam no meu hábitos e vícios aqui na minha ficha, ela coloca de vício crossfit, né? São crossfiteiras totais. Então, esses pacientes, gente, ela já tem um corpo malhado, musculatura hipertrófica, torneada, é bem bacana. Então, esses casos, você lipar bem essa paciente, marcar bem esse corpo, é muito lindo, fica bacana, já fica bem marcado, né? Paciente, gente, acima do peso, vai para uma lipo com a ideia que vai emagrecer na lipo. Já está errado aí. Lipo não emagrece. Ele diminui gordura localizada. E a gente chega naquele ponto de segurança daquela paciente, né? Vou lá. 7% de gordura que ela tem. Vou calcular tudo isso, cheguei no ponto de segurança, vou parar de lipar. Então, o que acontece? Aquela paciente que não foi preparada, que ela está muito acima do peso dela, 20, 30 quilos, a gente está falando acima do peso dela, ideal para ir para a cirurgia. Gente, não é nem legal fazer essa cirurgia, porque ela vai achar na cabeça dela que ela vai sair uma Barbie, né? Sem gordura,
Fazer a Dura, expectativa, mostrando realidade. costela de cirurgia, aquela coisa delta, linda, maravilhosa que todo mundo quer. E na verdade não é bem isso. Então a paciente já tem que ser preparada, por isso que eu tenho atrás de mim, eu estava conversando agora com a paciente 6 anos para montar uma equipe para preparar bem essa paciente, deixar essa paciente o mais próximo do peso dela, para na hora que a gente for para uma lipo, tirar o necessário para dar mais contorno e mostrar mais mesmo esse plano muscular. Então, o que que acontece? Hoje em dia, a gente associa enxerto de gordura no músculo, porque já se sabe que ele faz, sim, a médio e longo prazo, uma hipertrofia dessa musculatura, são os grafts que a gente fala. Então, paciente que tem um perfil que não come bem, sedentária, tá indo para cirurgia acima do peso, gente. A lipo, ela melhora a autoestima dessa paciente, a gente vai limpar até o limite de segurança desse paciente, vai melhorar demais, com certeza. Porém, o pós-operatório dessa paciente, ela tem que ter uma consciência de que a atividade física e manutenção do peso aí, e até melhorar esse peso que ela foi, é, assim, crucial para manter esse resultado. Né? E HT, ou até não marcando tanto, né? Tipo, uma média definição, hoje em dia a gente acaba fazendo em abdômenes, em praticamente quase todas as lipos, que são algumas linhas de sombras que a gente tem corporal que fica bem bonito, bem suave, nada exagerado, entendendo novamente quem é essa mulher. Não adianta eu marcar um abdômen de uma mulher que tem uma flacidez importante, um corpo não malhado, sedentário, nunca entrou numa academia e você deixar aquele abdômen extremamente malhado, super marcado e não combina com aquela coxa, com aquele braço, com aquelas costas que não tem nada a ver. Então, isso tem que frisar muito na cirurgia. As minhas pacientes, Carol, pelo fato de eu ser uma cirurgia acho que mais natural, gostar dos resultados mais naturais, acho que elas buscam muito mais contorno, Naturalidade, né? naturalidade, nada muito marcadão. Eu sou uma cirurgiã que eu gosto da coisa marcada, mas com bastante naturalidade, nunca muito forçado. Então, acho que minhas pacientes são mais esse perfil, sabe? Sim. E falando nisso, né, vamos falar um pouco dessa naturalidade das mamas, né, que é o mais Sim. procurado pelo Mommy Makeover. Falar sobre os procedimentos das mamas, né, a mastopexia, quando é indicado masto com prótese, ou só mama redutora, ou masto sem prótese, a recuperação rápida. Vamos falar um pouco sobre esses Sim. procedimentos, que é o que a mamãe mais procura, né? Sim, as mamães, de uma maneira geral, eu tenho mães que ainda têm indicação de prótese, gente, aquelas mães que dá até raiva, né? Vem aqui, passa por uma gravidez, a mama tá linda, maravilhosa, sem uma flacidez, não tem indicação de masto. Não são todas, óbvio, quase todas têm indicação de masto. Vamos lá. Então, a gente tem cirurgia de prótese de mama, que pode ser ou não de recuperação rápida. Hoje em dia, praticamente quase todas eu já faço técnica de recuperação rápida, né? Que a paciente consegue voltar praticamente em 1 a 2 dias já para quase todas as atividades da rotina dela, né? Então, dirigir, carregar até 15 quilos de peso, às vezes mães novas que têm filhos pequenos, que pesam até 15 quilos, então aquele bebê que tem 2 anos, 2 anos e meio aí, que está nessa faixa de peso, elas conseguem carregar. Mulheres que trabalham em home office, conseguem trabalhar no outro dia da cirurgia tranquilo. Enfim, tem coisas que consegue agregar com certeza no pós-operatório cada vez mais rápido essas cirurgias. Então, mamas em geral, a gente tem as próteses de mama, mastopexia, que aí sim, pexia, gente, realmente é levantar essa mama, né? Levantar essa mama que caiu. Então, a gente vai corrigir a queda da mama. A mastopexia, ela pode ser com a inclusão de prótese ou sem inclusão de prótese. Isso vai depender do que a mulher quer para a mama dela, qual o resultado que ela quer para a mama. Doutor, eu quero um colo marcado, duro, bem alto, bem junto à mama, com aspecto de silicone. Tem como fazer com o próprio tecido da paciente? Depende. Se ela tem muita glândula, sim. Se ela tem só gordura e pele, nem pensar. Prótese. Doutor, eu quero uma mama bem natural, não tenho essa intenção de colo muito duro, marcado, eu quero uma mama natural. Para mim, se você falar que eu não preciso colocar prótese, melhor ainda. Ok, eu vou examinar essa mama. Examinei, essa mama tem muito tecido? Tem muita glândula? Por que glândula? Gente, vocês mesmas, mulheres em casa, podem palpar. Embaixo do nosso mamilo, da nossa areola, a gente tem áreas mais durinhas, que é ali embaixo do CAP que a gente fala. Ali é onde concentra a maior quantidade de glândula, é onde está o durinho, é onde aumenta quando a gente está amamentando, né?
O mais molinho da mama de vocês, que vocês palpam, são gorduras. Então é muito fácil a gente identificar uma mama dura e uma mama mais molinha. Na hora que vocês palpam a mama de vocês, vocês veem que é muito mole, muita pele, que é muito mais gordura. Essa mama, gente, quando a gente monta, ela não vai ficar durinha, semelhante a uma prótese. Então, essa paciente, ela vai precisar sim de prótese, tá? Então, não adianta. Mastopexia com prótese, se essa paciente deseja um colo marcado e durinho, né? Agora, tem paciente que vem pra mim. Essa semana passada vieram duas pacientes assim. Jovens, 26, 27 anos, com mama bem caída, não foram mães, e na hora que eu palpei essa mama, ela tem muita glândula, muito tecido de glândula, dura. Então eu consigo levantar essa mama, reduzir um pouquinho esse tamanho, sem usar o implante, sem usar a prótese, com o próprio tecido da paciente. Só que a pega dela, na hora que ela se tocar, numa relação sexual, o companheiro tocar, e ela mesma, o que vai acontecer? Ela vai sentir que a mama é mole, gente. A mama é igual a dela. Não vai ser uma mama dura igual uma prótese. Eu tô rindo Óbvio, aqui, né? mas é o comentário, né, que você tá explicando. É. O pessoal tá palpando a mama aí no escritório. Ainda bem que eu não coloquei aqui como saber se minha indicação é masto. Eu juro que eu ia pegar uma trena e mostrar ao vivo, mas eu não vou fazer isso, não. Vou palpar a mama. Já tá todo mundo fazendo. A indicação doutora, mas assim, de masto porque a é pessoa muito que é mais legal. jovem. Oi, Cá? Desculpa te cortar, porque a pessoa mais jovem, ela tende a ter mais glândula, né? Como a gente está falando aqui da mamãe, da pós-gestação, uma mulher que já amamentou, como que você indica, né? Como que você fala para o pessoal aí, como que é essa mãe, né? Como que se ela tem menos glândulas, pelo fato da gestação diminui? Ó, pergunta fácil. Mamãe, como foi quando o seu filho, quando ele amamentou você? Produziu leite? Doutora, nada, não tive quase nada de leite. Na hora que eu vou examinar essa paciente, eu já sei que ali não vai ter muita glândula mamária. E é fato. Quando ela fala isso pra mim, eu palpo realmente, ela tem pouco tecido mamário, essa paciente. Se ela falar pra mim, doutora, eu tinha muita produção de leite bilateral nas minhas duas mamas, amamentei meu filho até um ano e meio, enfim. Essa mama, eu tenho quase certeza que ela vai ter bastante tecido mamário ali. Porém, aconteceu comigo. Eu usava um 46 cheio. Amamentei meus filhos bastante. Como eu perdi bastante peso, e é muito comum das mulheres perderem, a nossa mama, do 46, eu vim agora para um 42, 44 fácil. E aí reduz muito esse tecido. E na hora de palpar, a palpação hoje é muito menor. Muito menos tecido do que eu tinha antes. Por quê? Porque eu diminui muita gordura também da minha mama, né? Aquele tecido mamário ainda tem. Só que é suficiente para montar uma mama? Pensa, gente, que se vocês querem colo alto, vamos pensar onde forma o nosso colo, né, Carol? Eu tô com uma alcinha aqui, acho que dá pra ver, ó. O nosso colo, gente, de mama... Vamos lá. Ao vivo, hein? Ó, a nossa... Vamos tirar. O nosso colo mamário, mulherada, onde a gente marca aqui, né, pra vocês entenderem, ó. Minha axila tá aqui, né? A linha axila anterior aqui que a gente marca é mais ou menos o início do nosso colo mamário. Então, pensa assim, se eu tenho um tecido pequenininho de glândula na palpação da minha mama, vai dar, gente, para fazer uma mama que venha com o colo todo durinho, todo marcado com esse tecido que você tem aqui? A própria mulher, palpando ela fala, ela me responde, ai, doutora, não dá, né? Não dá, entendeu? Então, aquelas mamas, gente... Deixa eu ver, chefe, se eu já tenho que marcar a minha. Se aquela mulher, gente, que tem aquela mama, que a gente faz a mama redutora, que em alguns casos eu pego de meninas novas, de 18, 19 anos, com mamas muito grandes, até o umbigo, aquelas mamas bem duras, Carol, aquela mama fica muito linda montada. Porque ela tem muito tecido mamário, a gente não precisa esvaziar aquele tecido todo, porque essa mulher de 18, 19, ela vai querer ser mãe, amamentar. Então, eu praticamente acho um crime esvaziar esse tecido e colocar uma prótese, não tem indicação nenhuma. E aí a gente vai reduzir com o tecido dela. E aquela mama muito dura vai ficar linda, porque aí sim eu vou conseguir montar um colo bem bacana, bem natural, durinho até, porque é o tecido mamário. E ela vai reduzir aquele tamanho, que vai melhorar a autoestima dela, reduzir o tamanho com o próprio tecido dela. E lá pra frente ela pensa se ela quiser fazer outra cirurgia e colocar prótese.
tá? Depois que ela tiver, né? Que você já até pergunta, eu imagino, se ela vai querer Sim, engravidar, se sim. ela pretende ou Cara, eu não. acho que é uma coisa muito legal a gente fazer ao vivo. Eu não vou. Eu não tenho uma treina aqui comigo agora. Ó, uma coisa muito legal que as pacientes ficam na dúvida é de indicação de masto, tá? Vamos lá, mulherada. Aqui no nosso pescoço, a gente tem uma área que a gente chama de fúrcula. Então, Aqui. a gente palpa aqui, ó, onde está bem a altura do nosso colar, geralmente, né? Esses ossinhos nossos que tem aqui, tá vendo? Isso, onde a Carol também tá? Então, se vocês colocarem uma trena daqui, tá? Da fúrcula de vocês, tá? Treina régua, enfim, tá? Eu sugiro treina, porque régua, às vezes, a mulherada tá acima de 30. Eu tenho um medidor aqui. Peraí, vou pegar enquanto. Vamos lá, Carol. Peguei, vamos Ó, lá. então, você vai colocar o medidor aqui, bem na fúrcula, Deixa eu né? levantar aqui, Claro que você pessoal. não vai conseguir fazer ao vivo, tá? Porque ninguém vai querer ver seu mamilo aqui, tá bom? Ah, tá. Eu vou fazer mais ou Tá? menos. Tá. Só que Aqui, agora né? você vai direcionar para a diagonal onde está o teu mamilo, Tá, certo? Igual que eu tô fazendo. tá. Sim, tá? Então, assim, paciente que está na dúvida, será que o meu caso é mastopexia, prótese, gente? Então, vocês vão medir mais ou menos até onde está vindo o teu mamilo. O meu tá aqui, ó. Tá. Então, o que que acontece? Quando a gente mede e a gente vê mais ou menos onde está a mama dessa paciente em relação ao braço e qual é a altura dessa paciente, gente, porque isso altera a indicação, se a gente percebe que essa distância de vocês já está lá acima de 20 centímetros, 18, 20, Ai, meu 22, Deus. 25, é melhor você não olhar, caramba, é melhor você não olhar. Já está 22. Tá Quanto tá? 22. Tá Eita, 22. tá vendo? Então, assim, ó, Tatinha, quando essa distância tá está muito 22. grande, o que que acontece? Essa mama já tem uma queda. Quanto você tem de altura, Carol? Eu tenho 1,63. Tá, então vamos supor que o começo da sua areola deveria estar mais ou menos na altura de 16, mais ou menos 16,5, tá? O começo da areola, isso é importante falar, não é o mamilo. Tá. Vocês Não sabem, vai dar vamos pra eu falar. O que mostrar é a pra areola, você. gente? A areola é o redondinho que a gente tem na mama e o mamilo é o meio, é o central, a região mais umbilical da mama, tá? Para a mulherada entender. Então, vamos supor, da fúrcula até lá o mamilo, mais ou menos 22 centímetros que a Carol tem. A areola dela deveria estar começando mais ou menos uns 16. Então, só com isso, a Vai gente dar pra percebe que ouvir. a mama não está mais ou menos ali. Então você percebe, e isso é importante a mulher às vezes em casa se olhar no espelho, que aquela mama ela já não está tão alta. Então às vezes o cirurgião fica na dúvida de indicar prótese simples ou masto, tem que levantar nessa mama. Ela tem pouco, essa paciente ela tem pouco volume, a mama dela tá meio para baixo, ela tem um posicionamento um pouco alto no tórax, enfim. Com essas distâncias que a gente faz meio básicas, claro que tem muita distância, gente, é muito matemático, tá? A gente coloca muita coisa ali para decidir cirurgia, volume de prótese, enfim. Porém, só essa distância básica, a mulher tem uma noção, poxa vida, a minha já tá 22, 25, 30, 35, atendo aqui 40. É indicação de pexia, tem que fazer masto. Tenho Não certeza que adianta. a minha mãe só tá esperando acabar a live pra me ligar aqui. Pra me falar a distância que tá Aí, ó, já tem gente já falando, ó, o meu tá em 28, tá vendo? passado. Isso é masto. Não vai aumentar a mama colocando prótese. Tem uma gente que teve duas pacientes que passaram comigo essa semana, jovens, e uma delas falou assim: mas doutor, antigamente colocava muita prótese grande para não fazer a masto, colocava uma prótese maior para levantar essa mama. Gente, mas se já tá uma distância de 22, 25, 28, gente, não vai levantar nada. Se tiver naquele borderline, paciente não amamentou, não foi mãe, né? Então, tem algumas coisas Meu aí que a caso, gente fica de. né? Eu não fui mãe ainda, não Exatamente. amamentei, né? Tô ali, assim, fiz por cima, né? Depois vou olhar direito, mas parece que são 22 centímetros. Usando o meu Sim, caso, já indicaria uma mastopexia. sim, para levantar, para reposicionar esse tecido. Aí a gente olha tudo, né? Quer melhorar volume, quer diminuir porque você acha que a sua mama está muito grande pro tórax, se você não combina com qualquer. Enfim, tem um. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o que está atrás de mim, que é onde eu atendo, a quantidade da tabela enorme que a gente tem aqui, gente, de números.
Então, quando os pacientes passam comigo, é tudo isso que é avaliado. Não é simplesmente, gente, uma pergunta de passar aqui, falando, doutora, quantos ml é o meu? Não tem mais isso, tá? Não sou eu que escolho o seu ml, não é você que escolhe quantidade também de ml de prótese, tá? É o teu corpo que me dá. Então, toda vez eu falo no Instagram, footprint. O que é footprint? É como se a gente tirasse uma foto do seu tórax e ver onde está a sua mama. Onde sua mama está posicionada? Ela está alta no seu tórax? A tua mama, ela tem um posicionamento mais abdominal, ela é mais baixa. É o jeito que é a sua mama no seu tórax. Então, a gente precisa olhar. Tem paciente, Carol, que ela nunca fez cirurgia de mama, quando ela vai tirar roupa, jovem, sem volume, magrinha, veio para colocar prótese, o que acontece? Pacientes muito altas, né? Aquelas meninas muito longilinas, muito altas do sul, assim, muito altas mesmo, 1,78 m, né? Elas têm geralmente o tórax muito largo e a mama mais posicionada lá embaixo. E o que acontece? Essa paciente, quando a gente coloca só prótese, ela não consegue um colo muito alto e marcado, porque a areola está lá embaixo. Então, muitas vezes, esse caso, a gente coloca a prótese, porque ela é magra, ela não tem indicação de pexia. Porém, a gente precisa, sim, falar para essa paciente que o colo dela não vai ser alto a princípio. Vai ser um colo mais baixo. E depois que ela for mãe, amamentar, tudo, ela faz uma mastopexia com uma cicatriz maior para a gente reposicionar essa mama e levantar no tórax dela. Certo? Não, muito bacana. Acho que o pessoal aí adorou. Tá todo mundo falando aqui de Da trina. medir. É Gente, o é teste muito da legal. caneta. É Caneta muito legal, pinta. assim, que durante a cirurgia, né, a doutora, antes da cirurgia, enquanto vocês estão acordados ainda, ela mede, né, faz todas as marcações antes de iniciar. Sim, E sim, depois, durante a cirurgia, ela fica também com uma régua, né, a gente mede sim. interno, ela mede interno para ver o tamanho da prótese, se é a mesma base, se cabe na paciente. Então, assim, toda a cirurgia vai continuando com as medições, né, doutora? Sim, Para ver se muito. está tudo certinho. Não só na pele de vocês, que é o que eu falo para as pacientes, como a loja que a gente faz muscular lá dentro, né? Então a gente tem réguas fininhas específicas, até brigo às vezes com a cara, eu quero aquela régua pequena. Por quê? Porque às vezes a gente faz uma loja muscular muito pequenininha, então não cabe aquelas réguas grandes, gente. Não é aquelas réguas que a gente está acostumado a escolar, né? De colocar dentro do músculo. São réguas pequenininhas que a gente precisa colocar na musculatura para ver se dentro daquele espaço muscular que a gente criou, cabe a tua prótese que a gente escolheu no consultório. Se não, vai ficar muito grande, vai ficar desproporcional. Aqui, ó, E aí a gente tem precisa ver. até aqui que eu separei para gravar um videozinho para o Exatamente. pessoal. É exatamente Sim, essa. A caneta exatamente, é uma Cosmo, caneta né? que a gente usa intraoperatório, que ela está segurando na mão dela, e essa reguinha ela é muito fininha, então ela consegue entrar dentro E do ela é músculo sem agredir a maleável, né? Ó. musculatura, e ela é maleável, ela não é rígida, né? Então o tempo inteiro, o Carol a régua, é o tempo inteiro que a gente fica lá medindo para ver se cabe, se não cabe, como que essa loja aí muscular que a gente criou para essa prótese, né? É. Bom, então vamos falar aqui mais um pouquinho, né? Qual o prazo da mãe que teve a gestação, acabou de ter a gestação, qual o prazo que ela tem que dar para fazer alguma cirurgia, né? Algum procedimento, mexer ali na Sim, mama, sim. passar essa Ó, fase a de gente amamentação. Isso, depende, então, né? Por Uhum. exemplo, eu fui mãe que amamentei minha primeira Valentina 1 ano e meio. E depois do Luca, 11 meses. Então, se eu falar de 6 meses a 1 ano que teve o filho, tá errado, porque eu tava amamentando. Então, a mãe que tá amamentando, gente, passou uma essa semana comigo, falando que tava amamentando, tava em desmame, né? A gente precisa desmamar total, tirar essa paciente não pode ter mais estímulo da sucção do bebê. Então, ela não pode, de vez em quando, eu ponho o meu bebê. Não, parou, parou. Porque se ela continua estímulo, gente, vai produzir leite. Então, o bebê não pode mais ficar sugando ali o mamilo da mulher. Então, o que acontece? Parou total. Meu bebê não pega mais, já está no complemento da mamadeira. Ok. Está produzindo leite em muita quantidade? Conversa com a sua ginecologista, aí a gente entra com medicação para secar esse leite. Sem o estímulo do bebê, tem mulheres que naturalmente já vão secar esse leite, né? Não foi suficiente parar o estímulo, entra com medicação,
para secar, que foi até meu caso, que eu tive que realmente secar e entrar com medicação. O que que acontece? Secou total, a gente fala para a gente aguardar de 3 meses a 4, pelo menos que cessou totalmente a amamentação. Até porque, vamos lá, conversar sobre parte de fisiologia e uterina. A mulher que tem um bebê, gente, ela demora quase um ano para ter involução uterina. Pensa no útero, ele é bem pequenininho da mulher. Lá dentro, ele ficou com seu bebê durante toda a gestação, então o útero ele aumentou. Na hora que essa mulher acabou de ter esse filho, o útero tá grande, mulherada ainda. Então ele tem a involução uterina, ele vai diminuindo o tamanho, e isso demora muitas vezes até um ano, tá? Então eu não aconselho mulheres muito precocemente a fazer de abdômen, lipo. Tem mulheres que passam em consulta comigo, que na hora que eu deito elas, eu vou palpar a regiãozinha ali do abdômen inferior. O útero tá tão não evoluído, tá tão grandinho ainda, que ele projeta, às vezes até a bexiga assim pra frente da mulher e faz aquele abolamento no abdômen, e aquela paciente não tem indicação de operar ainda, né? Então tem que aguardar o corpo da mulher. Não tem jeito. A amamentação ajuda a evoluir o útero mais rápido, isso é excelente, tá? Então, até um ano, esse útero, ele evolui o tamanho, já tem indicação aí de estar operando. Mas, paciente não amamentou, meu bebê não pegou, enfim, por N problemas aí que não deu certo, aí parei de amamentar, 3 a 4 meses que parou totalmente essa amamentação. Aí a gente examina, vê como é que tá essa mama. Então, gente, até um ano depois que seu bebê até parou de amamentar, eu falo por mim mesma, a mama modifica muito. A mama muda demais para a amamentação. Ela diminui muito o tamanho dela, a glândula mamária ela diminui. Isso é até bom para você com uma cirurgia. Então a gente vai para a cirurgia com uma certeza de como está aquela mama mesmo. E se a mamãe não teve leite, não amamentou, mas mesmo assim, é bom esperar esse prazo do útero, Do ele... sim, Entendi. sim. Eu sempre examino, converso bastante como foi a amamentação, a gestação toda, comorbidade dessa paciente, o peso que ela teve na gestação e se ela recuperou esse peso, né? Então, preciso olhar isso. Examino, palpo o abdômen, vejo como foi a gestação, se foi cesárea, porque tem aquela cicatriz da cesárea, querendo ou não, tem as cicatrizes internas, né, na parte uterina, enfim. Então, a gente precisa ver essa parte para mexer ou não tão cedo. É muito difícil eu operar, fazer um abdômen, uma lipo com paciente precoce. Nasceu meu bebê tá com 3 meses, 4. Dificilmente, gente. Hoje em dia, os médicos esperam mais, sim. Tem que esperar, né? Tem que dar o prazo, né, da Tem que mulher. dar um prazo. Eu falo pra mulher, vai pra casa, curte teu bebê, É, sabe? Pensa no teu corpo depois, que você vai ter tempo para isso. e E até essa assim, fase da bebê é tão boa. até Hã? assim, pra gente finalizar, né, essa parte do mama makeover, o pós-operatório, né, doutora? Porque assim, às vezes Sim, a mãe, o ideal é, até por esse prazo dela esperar para fazer a cirurgia, até para o bebê estar um pouco maior, para a criança estar um pouco maior, para depois, porque depois do pós, o pessoal não pensa muito, né? Mas ela vai ter que fazer um repouso ali, se ela não fizer de recuperação rápida, ela vai ter que ficar sim. um tempo É. ali, que ela vai precisar de As alguém para mamas, cuidar, né? sim, o bebê vai estar precisando dessa mãe, né? E vai querer o colinho. Por mais que ele é pequenininho, a gente libere para peso pequeno assim. É. Gente, eu falo, não, vai, cada hora tem seu momento, né? A cirurgia tem que chegar no momento que a mãe tá muito bem. E eu acho que uma mãe que acabou de ter um bebê com 3 meses, gente, ela não tá tão bem. Ela tá cansada, o bebê tá naquela fase, às vezes, de cólica, ela tá sem dormir, ela não tá preparada psicologicamente para um procedimento Exato. cirúrgico, Carol. Eu passei por 2 gestações. É. Então, assim, não tá, gente. Então, assim, hoje a gente fala, espera, aguarde 6 meses a um ano pelo menos. E aí sim, o pós-operatório de qualquer cirurgia plástica é um pós-operatório. Vocês têm que lembrar que vocês vão precisar, muitas vezes, das drenagens, se ausentar da casa, cuidado de alguém para fazer a alimentação de vocês. Vocês vão ter que sair da cama, sim, porque hoje em dia eu falo, minhas pacientes não ficam deitadas assistindo Netflix. Vai ter que sair da cama, sim, Fazer um movimentar. Tem exercício, né? Assim, o exercício exercício da cada caminhada. vez mais rápido, sair da cama rapidinho. Exercício físico rápido. Minhas pacientes na segunda semana eu já libero para academia, os personal querem me matar. Fala, essa doutora é doida. Gente, não é. Recuperação é cada vez mais rápida, o corpo exige e é melhor para a paciente. A gente percebe que quanto mais ela se movimenta, melhor
é melhor para ela, até o resultado, para voltar pelo edema, pelo inchaço, é excelente isso. Tá bom. Como tá quase dando o nosso horário, né, doutora? Tô aqui de olho. Eu vou liberar aqui para o pessoal, se alguém quiser fazer Fazer alguma pergunta? Vamos pergunta lá. para a doutora. Aqui do A Carol lado, também, né? Falando que a Carol, para quem é instrumentadora, tem um canal excelente, Instrumentando a Plástica, né, Cá? Tem o YouTube dela, a gente tem Instagram, instrumentando a super plástica. legal. O instrumentando a plástica, ele surgiu justamente de tirar algumas dúvidas dos instrumentadores, né? Durante a cirurgia. Quem não trabalha ainda na cirurgia plástica, mas tem vontade de trabalhar como instrumentador da plástica. Então, tem muitas dicas, assim, para um novo instrumentador, né? Alguém que quer uma nova profissão. Essa é a Sim, ideia muito do legal canal. isso. Bom, mas Sim, pessoal, vocês que estão aqui online, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a doutora, fica à vontade. Sim. aproveitar esse tempinho aqui que a gente tem para perguntar. Algumas pacientes queridas entraram, que fofa. Vã, linda, beijo. Vou tentar online aqui. Teve gente que falou, "Oh, que legal, A palpando dona no consultório. Doça Papo. Gente, essa live vai ficar salva também. Se vocês têm algum conhecido, né, Cá, que tem dúvidas sobre também indicações de cirurgia, o que que é mummy makeover, quando dá para fazer associada, risco cirúrgico, tudo isso, peso, manutenção de peso para cirurgia, tudo isso, a gente acaba respondendo também, tá? Em direct, eu sempre respondo no direct. Eu sei que tem algumas pessoas que ficam bravas, que às vezes eu não respondo tão rápido, mas eu tento responder o mais rápido possível. Mas eu acho que ela responde rápido, Até assim, vista pela eu tenho vida o costume de corrida, né? responder, sim. E quando tá muito atolado, que nem ontem eu tinha acho que mais de 50 directs, se eu não respondi, a Giovana aqui pega meu celular, responde, puxa minha orelha, porque ela fala, detalhe, você não tá respondendo. Mas, gente, qualquer dúvida, mande pra gente, né? E outra coisa também que vai ficar salva, então, mandem para as amigas de vocês que têm essa dúvida. Aqui perguntaram assim: tô acima do peso, mas quero fazer a mama. É aconselhável? Não, o mais próximo do peso possível para fazer qualquer cirurgia de mama, porque acaba cedendo um pouco a pele se você perde muito peso depois da cirurgia. Se for uma mama redutora, isso vai ajudar na cirurgia, você perder peso. Então, eu não aconselho, tá? Cirurgia de mama é bacana sim, a gente ficar mais próximo do nosso peso é ideal. Então, sempre conversar com a Nutri, eu sempre converso com a Ivy aqui, que é a nossa nutricionista, para ver qual que é o peso realmente bacana para essa paciente para cirurgia. E fazer esse prazo para emagrecer, né, doutor? Que é saúde Sim, também, né? O com certeza. E emagrecimento. manutenção da cirurgia, né, gente? Vamos manter essa cirurgia a longo prazo, né? O investimento, então precisa manter. E até aquilo que você falou um pouco logo no começo, né? O tempo cirúrgico da paciente. Se ela estiver acima do Diminui. peso, se ela estiver acima do peso, vai aumentar o tempo cirúrgico, tem risco de circulação, de trombose, né? Porque as pessoas pensam, Tudo. mas só anestesiada, né? Mas é Não, ideal que as tem. pessoas saibam disso, né? Sim, maior tempo cirúrgico, maior risco cardiovascular. Maior tempo cirúrgico, a exposição vocês no ambiente de centro cirúrgico, vocês têm maior chance de ter hipotermia, que é diminuir a temperatura corporal, por mais que a gente tenha todo esse cuidado na sala, com manta térmica, com líquido aquecido, e maior tempo de hipotermia, você sujeita a uma hipotermia, maior chance de infecção no pós-operatório. Tem muito médico que não se atenta a isso. Faz cirurgias enormes, longas, e começa a ver que tem muito problema no pós-operatório de infecções. Tem que ficar ligado nisso. Então, assim, maior tempo cirúrgico, maior chance de hipotermias intraoperatório e maior chance até desenvolver lá na frente e até imediato, muitas vezes, infecções de pós-operatório, de sítio cirúrgico. Então, e outras coisas mais, né? Risco de trombose, embolia pulmonar, enfim. Tem muita coisa aí que a gente não pode brincar, não. Bom, então é isso, mamães. Aproveitando aqui, agradecer a doutora Pamela. Procure um profissional para fazer a sua Por cirurgia. Um favor. profissional que É, sabe os riscos, sabe te sim, dizer não quando você não pode fazer, né? Que é o caso da doutora sim, Pamela. No perfil da doutora tem o WhatsApp da clínica que você conversa com a sim. secretária. Você pode marcar uma avaliação, ir lá conhecer ela pessoalmente. Ela vai te avaliar, ver se você passou do limite ali da trena, A régua. se você Ei, passou do Carol. limite ali da régua, porque eu já passei, né?
Ainda bem Ah, que a gente, que eu já posso até marcar a minha mastro também. não, calma. Vai ser mãe primeiro. Não, tô Calma. brincando. É, Então, só para avisar a todos vocês, clica no perfil dela para vocês tirarem as dúvidas. A doutora Pamela é super acessível, super simpática, por isso que eu convidei ela aqui para participar. Quero te agradecer obrigada, pessoal, cara. assim, ao vivo, né, pela participação, por responder todas essas perguntas. Sim, Tenho certeza que é um sim. conteúdo muito precioso, né, que o pessoal tem Muito aqui, que legal. foi Sim. tirado as dúvidas de muitas mamães, né, Sim, que pensam que a aproveitando o cirurgia Dia vai das dar Mães, né? E Aproveita. parabéns para nós mamães, linda, parabéns para Parabéns sua para vocês. mames também, Carol. Parabéns para todas as mães que estão assistindo a gente, para mães de vocês. Tudo de bom e um excelente Dia das Mães para Um vocês todas, né? excelente Dia das Mães para todas vocês. Eu ainda não sou mãe, mas eu tenho a minha mamãe comigo. Vamos fazer Mas um você é mãe almoço de aí bem pet. gostoso. Sou mamãe de pet. Inclusive, já É. mandei ela ir tomar um banho agora, para ela já ficar Aí, prontinha ó. para o Dia das Mães. E é isso, doutora. Muito obrigada. Ah, Um salva grande a beijo. live, que o A pessoal vai live querer vai ficar ver. salvada, salva aqui no perfil e salva no YouTube que eu vou postar até o Dia das Mães para todas vocês. Tá Tá certo. bom? Cá, obrigada. Beijo, obrigada, Beijo. doutora. Tchau, Beijo, tchau. povo. Tchau. Você é mãe? Gostou desse vídeo? Tinha ideia de que era assim que funcionavam as cirurgias para mamãe? Me conta aqui nos comentários o que você achou, se era isso mesmo que você esperava ou a gente superou as suas expectativas.